Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem. Estamos nós aqui, falando a respeito das orientações de Jesus, das suas diretrizes, que vão nos levar sempre a um lugar seguro. Não basta só seguirmos Jesus, é necessário que nós o sintamos. Em Mateus 8, 19 e 20, está escrito assim: E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aí Jesus diz para ele: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece assim que Jesus desconvida que nós o sigamos. Ele deu esse exemplo do escriba, né? O escriba era aquele que escrevia textos, que registrava dados numéricos, redigiam leis, copiavam e arquivavam informações. Tinha um grande prestígio social. Muitos acham que os doutores da lei também eram escribas, mas ainda existe aí uma inconformidade, né, de opiniões. Então, um desses escribas, então nós temos ali já que ele era uma pessoa bem-sucedida, com destaque social. Ele se aproxima de Jesus e dizia que seguiria Jesus aonde quer que ele fosse. Eu vou falar, existem hoje muitos encantados, dizendo que seguiriam Jesus aonde quer que ele fosse. Mas, né, nós percebemos que são encantados, então nós vemos longas procissões, né, ali homenageando o Cristo morto. Nós vemos também devoção de muitos fiéis demonstrados na cruz. Nós vemos até casos de pessoas que tatuam no corpo o nome de Jesus, a cruz, enfim, né? Isso é encantamento. Mas nós devemos, né, o mais urgente possível, tirar Jesus desse altar, tirar Jesus desse lugar distante. Nós temos que colocá-lo, né, muito perto de nós. Nós temos que encarar a nossa jornada difícil e nós devemos caminhar com ele, né? E nunca colocá-lo longe de nós. Então, Jesus não é uma lenda, Jesus é algo real. Jesus, nós sentimos. Existem aí, né, as controvérsias, se Jesus realmente existiu, se ele não é um personagem criado, muitas vezes pela própria igreja. É dito que não. Existem, sim, provas que ele esteve entre nós e nós o sentimos. Então, prova maior que essa não pode ter. Seguir Jesus, andar com ele, é muito bom. Traz aquela paz, traz aquele conforto, traz aquele alívio nos momentos de mais amargura, nos momentos onde nós estamos assim, compungidos pela dor, a dor da separação de um ente querido, a dor muitas vezes do entendimento que em breve, né, poderemos deixar nossos entes queridos também, poderemos nos afastar temporariamente. E então, tudo isso, todos esses sofrimentos são as sujeições que a vida física nos traz. A vida física, ela nos oblitera a visão, então nós não temos a clareza, aquele olhar,
né? Como se nós estivéssemos num lugar mais alto, olhando uma pradaria. Então, quando nós estamos tristes, nós não conseguimos ter essa visão. E quando nós, muitas vezes, erroneamente, nos aproximamos de Jesus, nós queremos benesses, né? Nós queremos que Ele nos livre desse ou daquele incômodo, seja ele, né, no sentido financeiro, seja ele no sentido de convívio com pessoas. E muitas vezes nós procuramos Jesus nessa questão, numa dessas questões. Nós queremos que Ele resolva alguma coisa para nós e que nós também perdemos, né? Perdemos a nossa própria informação. Qual foi o acordo que nós fizemos ou a necessidade que nós temos e que a nossa passagem é muito complicada, muitas vezes por falta desse entendimento. O universo ele é prodigioso em relação a todas as criaturas, seja da Terra, seja de Marte, seja de Andrômeda, seja de outros e outros que nós nem conhecemos. Outros mundos, outros sistemas, outras galáxias. Então, ele traz para nós todas as condições. Então, o nosso Criador, ele nos proveu de tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para subirmos os degraus, para que nós tenhamos compreensão, discernimento, entendimento do que é a vida. E muitas vezes nós estamos parados no lugar porque não acreditamos em tudo isso. Não acreditamos que nós podemos sim ultrapassar barreiras, vencer obstáculos, fazer muitas vezes, né, do limão uma limonada maravilhosa, refrescante. É comum nós vermos pessoas chorando, amarguradas, num pranto interior constante, porque acreditam que não são bem-sucedidas na vida. E isso é um engano. Nós temos tudo. E muitas vezes aquilo que nós achamos que seria o ideal, se nós estivéssemos ocupando, né, aquela posição nesse nosso ideal, provavelmente não seríamos felizes. Provavelmente não teríamos as condições que nós temos hoje de ter essa visão de Jesus. Então, não nos lembramos e muitas vezes até culpamos Jesus, culpamos o Criador, culpamos, enfim, né? Porque Jesus nada oferece. Jesus não prometeu absolutamente nada material. Quando ele diz, as raposas têm suas tocas, né, que constroem para dormir, as raposas, elas são da espécie canina, né, elas constroem as suas tocas e é ali que elas fazem o seu dormitório. Durante o dia, elas vão à caça, sobreviver. Então, Jesus vai usar, né, duas espécies para a gente pensar. Então, quando ele fala da raposa, ela tem a necessidade material dela, que é sair, caçar, enfim, se prover, garantir o seu sustento. Mas quando anoitece, elas voltam para suas tocas, ou covis, como ele falou, que é cova, né? Mas é toca. Então, elas fazem aquelas tocas que não são muito profundas, e ali elas também, né, fazem o seu lar no período não natal, quando elas têm os seus filhotes, as fêmeas, né? E ali elas protegem também os seus filhotes. Então, isso tá muito, diz muito
com aquilo que nós estamos procurando, com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós temos que fazer enquanto necessitados dentro desse mundo, desse espaço físico. Se nós passarmos para os dias atuais, nossos presente aqui, nós também vamos perceber que os caninos, hoje eles têm uma vida digna, eles são privilegiados pelos seus donos. Então, Jesus vai usar exatamente esse exemplo que talvez nós não tenhamos entendido. Quando ele fala assim, as aves têm seus ninhos, é porque ele está dizendo que elas não dependem da mão de obra humana para abrigar os seus filhotes. Então, elas mesmas providenciam, elas mesmas criam, né, as condições para aumento da sua prole. E Jesus, o que Jesus tem? Ele não tem um lugar para reclinar a cabeça. Então, vamos analisar essa outra parte que Jesus fala, quando ele não tem um lugar para reclinar a cabeça. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos cansados, nós fazemos o quê? Nós reclinamos a cabeça. E sempre nós temos um ombro onde nós podemos repousar nossa cabeça e ali ficarmos no silêncio, na quietude. E Jesus falou que não tinha esse onde reclinar a cabeça. Então, o que será que ele está nos pedindo, nos mostrando? Quando ele fala sobre esse apoio, ele está falando da nossa fidelidade a ele, aos seus propósitos, aos seus ideais. E nessa fidelidade, Jesus, na maioria das vezes, ele se sente sozinho. E se nós olharmos, né, o tempo, o período em que ele teve a sua vida pública, então nós veremos que realmente ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ah, mas ele tinha os 12 discípulos. Cada um tinha a sua vida, cada um tinha a sua maneira de ver e encarar as coisas. Então, ele não tinha realmente. E outra, né? Jesus está falando aqui, agora não da materialidade, ele está falando agora do quê? De algo além, que extrapola o campo material, o campo físico. Então, nós, enquanto humanidade, nós precisamos, sim, dar esse apoio para ele reclinar a cabeça. E quando nós vemos o mundo como anda, nós percebemos que realmente ele não tem onde reclinar a cabeça. Porque todo dia surge uma notícia diferente, onde nós percebemos que cada vez mais parece que nos distanciamos desses valores. Ou muitas vezes nós não percebemos esses eventos e continuamos ali amarradinho no nosso mundinho, ali com os nossos olhos semiabertos, olhando apenas coisas corriqueiras, coisas que não trazem elevação moral, coisas que não fazem que a espiritualização do humano cresça. Muito pelo contrário, fique estagnada. E para desenvolvermos a fidelidade, nós temos que escolher entre dois caminhos. Não adianta. Não existe um atalho, não existe o caminho, tem dois caminhos só, né? Não há alternativa. Ou nós aceitamos e começamos com a nossa fidelidade ao mestre, ou nós decidimos, vamos tocar aí, rufar os tambores e vamos seguir em frente. Porque o mundo nos oferece muitas propostas.
O mundo nos traz variadas opções e muitas delas nos afastam do caminho de Jesus, né? Para superar a nossa falta de visão e também falta de audição, temos que ver e sentir com a razão, não com a idolatria. Quando eu falei um pouquinho antes, né, sobre aquelas procissões, a adoração da cruz e tudo mais, isso é idolatria. Idolatria é idolatrar, né? É o ídolo, E o ídolo sempre precisa de aplausos, precisa de fã-clube, precisa de muitas curtidas, precisa de muitas visualizações. Então o ídolo precisa disso. Ele não precisa disso, né? Jesus, ele está nos pedindo para que nós o apoiemos na sua causa, que é exatamente a nossa expansão consciencial. Outros podem falar a nossa ascensão espiritual. Tanto faz. É isso que ele nos oferece. Nada além disso. Não vai oferecer a salvação, não vai oferecer vida fácil, não vai oferecer benefícios. Aqueles que o seguirem terão determinadas benesses. Então, Jesus, ele coloca tudo na real. O Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. E então ele fala assim, né? Me segue, apenas isso. Ele nunca disse, me segue que eu... Não, né? Então Jesus não precisa de shows, né? E nem luzes, ele não precisa de holofotes, ele precisa apenas que nós, que vamos oferecer esse apoio para ele, que nós tenhamos duas qualidades e duas vontades para realmente levar essa fidelidade adiante. Dar apoio a ele, oferecer o nosso apoio a Jesus, né? Que é servir e amar. Só. E é bem simples, mas às vezes nós complicamos isso no meio do caminho. Nós vamos continuar falando sobre a dificuldade de seguir Jesus no próximo programa, onde nós estaremos juntos novamente. Desejo a todos uma ótima semana, com produtividade, com muita perseverança e vamos oferecer nosso apoio ao nosso Mestre Jesus. Espero vocês. E antes, peço que vocês curtam, que vocês se inscrevam e também compartilhem o vídeo. Não é difícil. Um beijo a todos.